Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Esta semana, o lado B da linguagem. A linguagem cria preconceitos ou apenas reflete os preconceitos da sociedade? Não existe realidade se ela não passa, não é construída na linguagem. Porque é assim, se você está passando na rua e alguém te insulta, né? Sapata, bicha, não sei o quê, você pode não gostar nada, né? E perceber um insulto. Mas se você tá com as suas amigas e uma fala, sua sapata, sua bicha, é muito comum isso. Sim. Né? Então, é onde é permitido, onde não é, pelas próprias pessoas que são nomeadas. E elas têm essa capacidade de perceber quando é um ataque, uma ofensa e quando é uma coisa carinhosa. Uhum. Como Silas Malafaia e outros pastores neopentecostais usam seu discurso para discriminar e desumanizar LGBTs? A estratégia mais básica deles é olhar pro homossexual como um indivíduo diferente. Falar, eles fazem isso, nós fazemos aquilo. Traçar essa linha divisória entre um grupo que está fora do nosso grupo, que não pertence ao nosso lugar. O que os pastores fazem basicamente dizer que há homossexuais, assim como há outros grupos de margem, que estão em oposição ao nosso grupo e que eles querem atacar valores que são pertencentes ao nosso grupo. Então eles querem atacar a família, eles querem atacar o casamento, eles querem atacar a Bíblia. Eles têm um discurso muito, muito planejado e eles conseguem criar aí um caminho no discurso deles que faz a gente relacionar um monte de coisas aos homossexuais. Tem uma das pregações que eu analiso que ele está falando de homossexual, daqui a pouco ele está falando do PT e falando da corrupção. Isso permite com que eles falem que eu não tô falando de pessoas, eu tô falando de práticas. E se ele está falando de práticas, ele pode aplicar a culpa cristã dele. Então, você é culpado e você pode pedir perdão a Deus e seguir a sua vida como heterossexual, que é o normativo. Você pode deixar de usar cocaína, se um alcoólatra pode deixar de beber, um homossexual pode deixar de ser homossexual também. Como apropriar-se de termos negativos empodera as minorias? Porque esses grupos são negados por uma estrutura central. Você não, homossexuais são negados pela heteronormatividade, negros são negados pela superioridade branca. Então, uma forma de se afirmar como um grupo e que dizer, eu existo, é a utilização de linguagens específicas. Pegar um termo e você associar esse termo ao seu grupo é você tomar um pedacinho de realidade para você. A gente todo tempo é marcado como uma negação, né? Você não é heterossexual, você não é rico, você não é isso. E você tomar essa negação como uma afirmação da sua identidade, eu acho um dos atos discursivos mais políticos que você pode fazer. E por que a linguagem é especialmente importante para pessoas trans? E aí a pessoa passa então a chamar de ele, o Lampião, que cachorro bonito. E a gente não. É isso que é o louco, entendeu? Respeita um cachorro que é explicado do que a gente. E pra pessoa é engraçado que é irrelevante pra ela. Parece que não tem sentido, né? E ela insiste. É uma prática perversa, assim. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. O tema essa semana é linguagem. As pessoas dizem que as
palavras não machucam a gente, mas muitas vezes elas machucam, e é para analisar os efeitos da linguagem que a gente usa tanto nos meios de comunicação como no dia a dia, que a gente tem 3 convidados especialíssimos que trabalham com linguagem. Para começar, lá direto do Rio de Janeiro, a gente tem o Matheus Odorizzi. Ele é doutor em linguística pelo FRJ, defendeu agora uma tese em que ele analisa o discurso do Silas Malafaia e também é professor. Fala oi, Matheus. Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo e a vocês aí do estúdio também. Boa noite. Quem falou agora foi a Maria Otília Bocchini. Ela é professora aposentada da ECA e ela também era diretora da agência Todo Tipo Comunicação. Fala oi, Maria Otília. Olá, pessoal. Boa noite. Tô bem feliz de estar aqui. E eu também tô feliz que ela tá aqui. Vocês podem não saber, mas ela me deu aula na faculdade, me ensinou muita coisa. E o jeito que eu escrevo hoje em dia no blog se deve muito ao que ela me ensinou. Né? Exagero. Sim, é verdade. E também temos aqui de volta a nossa querida Luísa Copiters. Ela é professora de filosofia, já participou de muitos programas aqui como convidada e como apresentadora. E está aqui hoje para representar as trans do mundo inteiro na nossa discussão de linguagem. Fala oi, Luísa. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Prazer estar de volta aqui. Sim, o que aconteceu de emocionante desde a última vez que você teve? Nossa, tanta coisa. Pode esperar que vai sair mais coisa aí. Se preparem. Estamos ansiosos. Antes de a gente começar a conversar para valer sobre linguagem, a gente vai lembrar ao nosso ouvinte que a gente tem um blog, www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Estamos voltando do carnaval, então não escrevemos tanto assim, mas temos algumas matérias bastante interessantes. A primeira é um artigo que o Bruno Bimbi, que é um jornalista, assessor de Ian Willis, argentino, escreveu sobre essa ideia de que as pessoas falam que os gays são promíscuos e não a humanidade em geral. Ele simplesmente faz uma análise que, cara, vamos ser bem sinceros, promíscuos são todos os homens e as mulheres também gostariam de ser, mas elas não se permitem. E na visão dele, então, a vantagem que se tem é que os gays pelo menos são sinceros na sua vontade de putanhar por aí. Os héteros são hipócritas, né? Augusta tá aí pra quem? Né? As meninas que trabalham no Jockey, em Indianópolis, estão aí pra quem? Exatamente. A gente entrevistou a Mara Moira semana passada e ela falava que assim, que ela, quer dizer, ela não tem mais muito pudor sobre isso, mas que tipo, né, ela se sente às vezes meio mal, que o cara chega assim, ai, vamos rapidinho porque minha esposa tá esperando em casa, né? Então, o que você tá fazendo aqui, querido? É engraçado, né? Tem essa coisa assim, né, que chama em inglês do Madonna Complex, que eu não sei se tem um termo em português pra isso, mas é aquela coisa assim, tem coisas que eu faço, que eu quero fazer, mas eu não posso fazer com minha esposa porque ela é mãe dos meus filhos. Então daí chama. Olha, Márcio, o que eu amante. senti na minha vida é que eu saí do mundo hétero pro mundo homo, né? Continuei com o meu objeto de desejo, eu que mudei. Mas o grau de repressão, de limites no qual as pessoas cis-héteros estão encaixadas é muito violento. Assim. Então elas têm que funcionar essa prática de sempre romper a lei, né? Dar uma sempre escapada. burlando. Por isso elas se sentem culpadas. Sim, complicado. Uma notícia muito bacana, eu publiquei hoje. Agora nos Estados Unidos, soropositivos podem doar órgãos. Desde 1935 era proibido para soropositivos nos Estados Unidos, imagino que aqui no Brasil também, doarem órgãos, se fosse para quem fosse. Não pode nem doar sangue. Não pode nem doar sangue, isso é complicado. É homossexual, não pode doar sangue. Exato, verdade, isso também é um erro muito errado no nosso Ministério de Saúde. Mas, nos Estados Unidos, simplesmente avaliava-se que de 500 a 600 doadores por ano eram descartados porque eles eram soropositivos. E agora, o Hospital John Hopkins anunciou que já tem permissão para fazer isso, que vai realizar o primeiro transplante de rim e fígado entre soropositivos. A ideia deles é que, assim, hoje em dia, os soropositivos estão nas filas de transplante. Antes eles nem entravam na fila de transplante porque considerava-se que eles não iam viver muito mesmo, então você não vai gastar um órgão ruim. Graças a Deus isso mudou. Os soropositivos têm expectativa de vida tão longa quanto qualquer pessoa que não tem HIV e, portanto, eles merecem e têm direito a entrar na fila de transplante.
E então agora, se você é um soropositivo, você vai poder receber órgãos de doadores que também são soropositivos. Pessoas que não têm HIV não receberão órgãos de soropositivos. Mas isso, de qualquer maneira, também beneficia quem não tem HIV, porque, né, estão todos na mesma fila e agora tem 500 doadores a mais por ano que vão atender as pessoas que têm HIV. E isso libera 500 lugares para as pessoas que não têm HIV conseguirem outros órgãos que seriam, de repente, doados para quem tem HIV. Por fim, a última matéria de hoje, eu vou pedir pro DJ soltar uma musiquinha. James entrevistou o autor de uma marchinha de carnaval, o Rodrigo Pita, que ele fez a música Será, com participação da Ana Carolina e da Elza Soares, e que recebeu muitas críticas porque as pessoas consideram que essa marchinha é homofóbica. A gente vai ouvir um pouquinho, eu vou encerrar o nosso bloco de notícias, a gente já vai começar a discussão sobre linguagem, analisando os primeiros versos dessa música. DJ, solta aí pros convidados ouvir, por favor. Cara é da pesada, faz um tempo que eu desejo saber mais desse camarada. Pra você ele é bacana, muito mais que um amigo. Ele é boy, não é sacana, é perfeito pra marido. Deve ser viado, porque homem tão perfeito tá faltando no mercado. Deve ser viado, porque o homem tão perfeito tá faltando no mercado. Abre a porta do seu carro, sempre chega no horário. Ele escolhe a roupa certa quando abre o seu armário. Se o diabo veste Prada, esse aqui veste Prada. Ele tá sempre na moda, ele chega pra arrasar. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Muito bem, confira o nosso blog www.ladobi.com. Queridos, qual é o problema da mensagem dessa música? Vamos começar a nossa análise de discurso por aí. Para começar a achar que amor, sexo, amizade ou qualquer coisa assim é coisa de mercado, né? Também, né? Tá faltando no mercado, realmente. Começa por aí. Não, quando eu falei com o James, eu falei assim, olha, é engraçado, a gente estava aqui ouvindo agora, a Luísa ouviu, riu, a gente entende o humor da música, que ela não é necessariamente quer ofender ninguém, mas ela tem uma mensagem de que se o cara é muito perfeito, ele é viado, ou então se ele não é perfeito, quer dizer, o defeito dele é ser viado, portanto ser viado é defeito. Sim. Eu fiquei pensando o seguinte, você tem duas maneiras de ouvir isso, né? Tô pensando assim, se eu estiver lá com as minhas amigas, né? O pessoal LGBT reunido, fazer uma brincadeira, falar de um jeito, tem uma certa liberdade para isso. Se isso é bom ou ruim é outra coisa. E depende de quem fez a música, a situação, o momento, não sei, parece que influencia na percepção, né? Eu não sei qual que é a intenção. Na entrevista que o James fez, o cara se defende falando que ele apenas juntou e reproduziu coisas que ele ouve na rua. Não, mas isso aí não... que, né, então isso começa a nossa questão. A linguagem, ela apenas reflete preconceitos ou ela promove? Matheus? Então, é uma grande discussão na linguística, né? Se a linguagem ela cria uma realidade ou se ela só representa. Eu acredito, né, no meu referencial teórico, de que cria a realidade, sim, porque eu acho que não existe realidade se ela não passa, não é construída na linguagem. E aí atua tanto na produção quanto reprodução. Assim, você disse que uma das defesas, um dos argumentos do autor foi que ele só reproduziu o que ele ouve na rua. Reprodução é criação também, né? Eu acho que não é um argumento muito legal. Eu não consegui ouvir a música, na verdade. Eu acho que você chegar e jogar pra um sujeito oculto aí, não, eu ouvi na rua. Calma aí, você ouviu na rua onde? Com quem? De quem? Você tem legitimidade pra falar do lugar de quem? Uhum. Né? Quando ele vira e fala, ouvi na rua, ele tá querendo se isentar de responsabilidade do peso do discurso. Ele tem que se posicionar. Não, isso aqui... Pois é. Né?
Ainda mais que vai reproduzir numa marchinha, né? Se eu pegar o meu feed do Facebook, né? Que é bem de mulheres e lésbicas. E tem muita mulher também hétero, e elas sofrem pra caramba com os homens e concordam com muita coisa. Eu lembro de uma frase lá que bombou muito, que foi... mulher gosta de dinheiro, viado gosta de pinto, sei lá o que era. Tem um clássico que quem gosta de homem é viado, porque mulher gosta de dinheiro. Daí vira e fala assim... que nada, viado gosta de Beyoncé, ninguém gosta de hétero, não, né? Ninguém gosta de homem, né? Então é isso, e acho que vindo com o feminismo todo, com a libertação, o posicionamento das mulheres especialmente, né? E o que eu ri, que eu achei legal e achei bonito, que era um cara cantando, ele atraído por um cara e querendo que o cara seja. Pelo que entendi foi isso. Né? E daí meio torcendo assim, sai do armário, vamos ficar... Isso eu achei espirituoso, isso eu achei legal. Né? E aí eu tô pensando que o universo que tá falando isso não vai falar esse universo, sei lá, no shopping Pátio Higienópolis. Talvez, Otília. Mas pelo que vocês falaram aí, ele associa, tipo, o cara é muito bonito, então ele deve ser gay. Não, ele é cheio de qualidades. Ele é tão cheio de qualidades que só pode ser viado. Ou seja, não serve para um monte de gente. Eu acho que a música coloca uma coisa que tem muito nessa cultura, que é assim... Né? Se é viado, só pode gostar de viado. Então, se esse homem aí tão cheio de qualidades é viado, então a mulher não pode gostar dele, não pode, né? O que acaba impedindo outras possíveis relações que podem circular, né? E a Luísa falou uma coisa que eu acho super importante nessa discussão, que é a intimidade e a rua, né? Porque é assim, se você está passando na rua e alguém te insulta, né? Sapata, bicha, não sei o quê, você pode não gostar nada, né? E perceber um insulto. Mas se você está com as suas amigas e uma fala, sua sapata, sua bicha, é muito comum isso. Sim. Né? Então, é onde é permitido, onde não é, pelas próprias pessoas que são nomeadas. E elas têm essa capacidade de perceber quando é um ataque, uma ofensa, e quando é uma coisa carinhosa, né? Que não é permitida a todo mundo. E subjaz isso aí também, acho que aí que é o nó do negócio, como o masculino, a noção de masculinidade está sendo mal vista. Essa masculinidade que é bruta, né? Mas você acha que tá caindo, também acho. Eu acho que essa música também é, porque a música está dizendo assim, olha, para você ser um homem mesmo de verdade, com H, tudo mais aquilo lá que precisa, você não pode ser tão perfeito, você precisa ser meio bruto, você precisa ter uns defeitos aí, né? É o que eu entendo que eu também. acho que é uma construção, um retorno de uma negação no que pode ter de mais suave nos homens também, exatamente, né? Que é uma maneira de fechar, né, o espaço deles. Eu sou totalmente de acordo com isso. Eu acho que esse tipo de defesa do macho aí é um contra-ataque à desconstrução de gênero. Eu tava até conversando esses dias com os amigos meus aqui, porque agora tá na moda esses barbershops, que são essas barbearias meio retrôs, né? Que só atendem homem. E eu reclamei esses dias de um cara que fez um trabalho pra mim lá que cortou meu cabelo. Depois ele não secou o cabelo. Ele disse... Aí eu falei, poxa, eu queria que você secasse meu cabelo. Aí ele, mas é porque aqui é uma barbearia, né? Se eu ligar o secador, configura um salão. Aí eu fiquei pensando, gente, a masculinidade é tão frágil que se ele ligar um secador, pronto, vai se tornar feminino, né? Tipo, é um lugar de mulher se ligar o secador. Exatamente. E é muito frágil. Matheus, a gente está puxando o gancho que a Luísa deu do Malafaia. Você teve esse imenso, importante e sofrido trabalho de analisar o discurso do Malafaia. Botou o guiso no gato, né? Fala pra gente, quais são as principais táticas que ele, em particular, e os neopentecostais em geral, usam para desqualificar os LGBTs em seus discursos? Então, eu acho, assim,
a estratégia mais básica deles é olhar para o homossexual como um indivíduo diferente, colocar o que a gente chama de polarização discursiva, que é tratar o outro como outro, tratar uma pessoa como fazendo parte de um grupo que está em oposição ao meu. Então, isso aparece no discursos de diferentes maneiras, como falar, eles fazem isso, nós fazemos aquilo, traçar essa linha divisória entre um grupo que está fora do nosso grupo, que não pertence ao nosso lugar, e a gente. Essa eu acho que é a estratégia máxima assim, deles. No meu trabalho, eu analisei basicamente como que essa separação era realizada, como que os homossexuais eram inseridos num grupo fora, né? E como que nessa oposição acaba criando uma guerra. Porque o que os pastores fazem basicamente dizer que há homossexuais, assim como há outros grupos de margem, que estão em oposição ao nosso grupo e que eles querem atacar valores que são pertencentes ao nosso grupo. Então eles querem atacar a família, eles querem atacar o casamento, eles querem atacar a Bíblia. Então cria-se aí uma guerra no discurso. Eu achei interessante ler na sua tese que você aponta algumas vezes que ele faz um esforço para colocar LGBTs em contextos que são muito desfavoráveis. Então ele começa falando, porque se você vai começar a apoiar o aborto, crime, homossexuais, bestialidade, né? Ele vai pedofilia, fazendo um balaio que... a maioria dos pastores que eu analisei, porque nesse trabalho eu só mostro o Malafaia, mas em alguns outros eu analisei outros pastores. Eles têm um discurso muito, muito planejado e eles conseguem criar aí um caminho no discurso deles que faz a gente relacionar um monte de coisa aos homossexuais. Tem uma das pregações que eu analiso que ele tá falando de homossexual, daqui a pouco ele tá falando do PT e falando da corrupção, e depois ele retoma como os homossexuais, como se os homossexuais fossem o PT, e depois ele fala de corrupção, e tudo isso, assim, quando a gente analisa, parece ridículo, né? Mas quando você vai destrinchando o discurso, e para ali quem tá ouvindo na hora, acaba fazendo sentido para eles, assim. Uhum. Eu acho que essa posição para eles é muito básica. Essa polarização de que os homossexuais são diferentes, estão contra a gente, é muito básica. Então, tudo que reforça essa polarização é muito facilmente aceitável. Otília, eu conheço o trabalho faz tempo e eu sei que você analisa muito o discurso de revistas femininas e como elas tratam a mulher. E eu tenho a impressão que elas criam também esse tipo de polarização entre homem e mulher. De nós, mulheres, somos assim e eles são assado. Confere? Confere. Tem mesmo o material feminista todo, fala nós, mulheres, principalmente quando se trata da área de saúde, quando você vai mencionar alguma coisa muito específica, né? Mas a gente batalha também dentro do feminismo para você parar de usar só o masculino genérico para indicar nós todos, né? Então, desde os anos 80, já a Unesco já soltou um material que diz como evitar isso em espanhol, inglês, francês, né? E é facilmente transposto para o português também. E nós experimentamos algumas coisas que são diferentes do que o pessoal experimenta agora, por exemplo, de escrever amigos e amigas com X no lugar do O e do A, né? Do ponto de vista da leitura é muito ruim, porque ninguém lê esse X, né? Então a gente tentou uma outra coisa, por exemplo, num boletim sobre saúde da mulher que a gente fez, a gente escrevia assim... Quando você for a sua médica, faça tal coisa. Então, nós fizemos assim, a cada 3 menções de médico, uma era feminino.
usado como genérico, né? Então, se a sua médica recomendar que você faça isso e tal, no lugar de se seu médico recomendar que faça isso. E aí, quando eu escrevi o livro Para Escrever Bem, com a minha colega Maria Helena Ortega Ortiz Assunção, a gente fez isso no livro também. Então, é um livro que está publicado e é um livro que, por si, autoriza esse uso. Então, é assim, a leitora não vai gostar de encontrar palavras difíceis, né? Ou a redatora vai precisar se esforçar para não escrever frases tão longas. E a gente não teve praticamente nenhum retorno de estranhamento, o que mostra que é possível. É uma das maneiras de você lidar com isso. Mas eu não sei se isso super funcionaria, porque muitas vezes a pessoa realmente pode estar pensando que está falando de uma leitora, mulher específico, que ainda é um vício da nossa linguagem. Isso, então quanto mais... Tem gente que tenta hoje em dia usar amigues, menines. É verdade. Mas também fica ruim para ler, né? Vira um código, é como se tivesse uma palavra em inglês no meio do texto, que a pessoa que está lendo não é obrigada a saber isso. Quanto mais você usar o feminino também como genérico e universal, mais as pessoas vão se acostumar. É isso, porque é só uma questão de costume e você vai evitar alguns tipos de ambiguidade, porque o masculino genérico é super ambíguo, né? Tem texto que diz assim: os mongóis eram um povo muito combativo. Quando eles conquistavam um outro lugar, eles chegavam e destruíam todas as habitações e estupravam as mulheres. Oi? Esse é um exemplo das francesas que mostravam isso. Quando você começa a falar assim, os mongóis eram um povo, parece que você está falando de todo mundo, mas depois você chega lá no fim e fala assim que eles estupravam as mulheres. Então, de quem que você estava falando mesmo? Uhum. Então, é uma forma de você melhorar aí a ambiguidade. Uhum. Existe uma coisa nos estudos que também é na relação dos gêneros, que é a tal da heteronormatividade compulsória da linguagem. Expliquem para nosso ouvinte o que é, Luísa. Bom, partindo então dessa noção que você tem, uma binariedade de gênero, né? Dois gêneros, masculino e feminino, e é necessário, é imposto, é obrigatório, você necessariamente vai sair dentro de um processo psicológico, de uma relação afetiva cujo desejo é pelo gênero oposto, pelo sexo oposto. Né? Isso é o que, a princípio, a lei que é instituída lá pelo tabu, lei do, né, questão, todo o processo de formação psicológica vai colocar evidente como é um processo cultural que não funciona para todo mundo. Né? Os desvios, os desviantes, o outro. Né? Eu acho que tem uma responsabilidade dos comunicadores aí, porque você tem uma escolha como comunicador, ou bem você repete o que todo mundo já sempre escreveu ou escolheu, ou você escolhe outras maneiras e experimenta, né? Eu acho que você tem que ser flexível para experimentar e também perguntar para as pessoas, falar com os interessados diretamente, né? Eu só não gosto desse amigues e com X e tal, porque de fato atrapalha a leitura, né? O com X dá problema até para leitura para pessoas cegas, né? Para o computador fazer a leitura. Sim. O E, eu acho que o E... E disléxicas também. Né? O E eu acho que dá para ir acostumando. Eu tô indo acostumando. Você vai fazendo exercício. Eu gosto do E. Igual colocar a mulher e você vai universal. falando amigues, pode ser. Daqui um tempo você já pode começar a incorporar também no escrito. Agora, eu acho que acontece. as mulheres deveriam começar numa proposta de construção. Eu fiquei muito pensando nisso quando você me chamou, Márcio. Essa questão da linguagem, por umas coisas que eu li, isso que você está falando, Otília, de construir, por exemplo, esse manual e começar a encontrar as brechas. Eu fico pensando numa literatura feminista, né? Em que você consiga construir um texto que seja completamente universal, dado pelo feminino. Né? Eu fiz isso em sala de aula, né? Eu lembro quando eu cheguei para os alunos e falei assim: olha, a partir de agora, as salas que tiverem mais meninas do que meninos, eu vou chamar de alunas. Se tiver mais meninos, eu chamo de alunos. Tá bom?
Quer dizer, tá bom, não, nem perguntei nada. E comecei a chamar. Foi muito interessante que em todas as salas, começava, né, então meninas, não sei o que lá, os meninos começavam a rir, davam um tempinho, uns ficavam incomodados e um levantava a mão, né? Ô, professora, não sei o que lá. Eu falei, olha que interessante, o menino não aguentou 2 minutos sendo tratado no feminino. E vocês, meninas, passaram a vida inteira sendo tratadas masculino e nunca levantaram a mão. Então, acho legal desse momento é justamente levantar a mão e começar a falar no feminino. Se colocar como sujeito, não como o outro, né? Como o Matheus estava colocando aí. Matheus, outra coisa que você aponta na sua tese é como o discurso do Malafaia tenta desumanizar LGBTs. Como que isso é feito? Isso também é uma outra estratégia dele, porque na verdade não só dele, como dos neopentecostais em geral, porque há aquele princípio cristão de amar o próximo, né? Então, esse princípio cristão anularia várias críticas que eles fazem às pessoas. E então, uma das maneiras deles fugirem desse princípio é desumanizar, é colocar a homossexualidade não como um constituinte subjetivo, não como algo do sujeito, mas como um fazer, como uma prática qualquer. Daí, isso permite com que eles falem que eu não tô falando de pessoas, eu tô falando de práticas. E se ele está falando de práticas, ele pode aplicar a culpa cristã dele. Então, você é culpado e você pode pedir perdão a Deus e seguir a sua vida como heterossexual, que é o normativo. E essa desumanização acontece de diferentes maneiras, assim, às vezes explícitas, como eu demonstro na minha tese, quando ele fala não falo de pessoas, eu falo de práticas. E algumas maneiras, algumas vezes de algumas formas mais implícitas, assim, quando ele associa, por exemplo, a homossexualidade aos vícios, porque um dos grandes estratégias que se repetem dele é dizer, se você pode deixar de usar cocaína, se um alcoólatra pode deixar de beber, um homossexual pode deixar de ser homossexual também. E o capiroto nisso aí? Onde que entra o tinhoso? Né? O demônio, eles constroem uma rede referencial, porque eles começam a falar, por exemplo, dos gays. Tá falando do homossexual, aí depois eles começam a falar das prostitutas, aí eles falam do aborto, eles vão criando isso. E no final, a solução deles, quando eles vão terminar a pregação, que eles vão pedir ajuda a Deus contra os agentes de Satanás. Então, os agentes de Satanás são todos esses referentes que ele trouxe ao discurso anteriormente. Que seriam os vícios, as práticas. Mas tem uma entidade negativa que é a produtora e ocupa esses corpos e faz com que eles pratiquem isso? Há uma necessidade, isso em várias igrejas neopentecostais, de você concretizar o mal, né? O mal é o ser, não é o não ser, não é a ausência de ser, né? Exatamente, Então, isso é associado, ainda mais quando eles usam, o Malafaia usa muito agentes de Satanás, né? E então, homossexuais são agentes de Satanás, aí agindo por ele. Né? O que eu achei também interessante que se aponta é como ele faz questão de frisar que, por exemplo, ninguém ainda descobriu uma razão genética para a homossexualidade. Então, essa ideia de que se você não é genético, quer dizer que você pode... Você, na verdade, é teimoso, não é que você é gay. Você é teimoso, você insiste nisso, né? O cara usa a Bíblia quando interessa, a biologia quando interessa. Ela não aguenta 2 versos. Porque ele, quando ele fala isso, ele parte de você vê como a heteronormatividade é tão impregnada aí, porque ele parte de um pressuposto de que, ele fala, não há nenhuma parte do hipotálamo que seja homossexual. Só faltava, né? Só faltava, né, Matheus? Ele vê o corpo, né, como normativamente heterossexual. Então as partes são heterossexuais. Se você não acha nada específico que faça alguém ser homossexual, a homossexualidade não existe, porque o corpo só existe, só faz sentido se é
se é heterossexual. Uhum. Que engraçado. Escuta, uma coisa que é muito usada da linguagem é uma maneira de criar identidade entre o grupo. E nisso a gente entra na coisa do Pajubá. Você que fez um doutorado em linguística, Matheus, como é que a linguística enxerga Pajubá e outros tipos de discurso de grupo, como as gírias de negros e gírias do pessoal do interior e tal? Bom, eu acho que os termos que são utilizados por grupos específicos, isso na maior parte são grupos específicos de marginais, né, grupos que ficam à margem, é uma maneira de se afirmar, né, porque esses grupos são negados por uma estrutura central. Você não, homossexuais são negados pela heteronormatividade, negros são negados pela superioridade branca. Então, uma forma de se afirmar como um grupo e que dizer, eu existo, é a utilização de linguagens específicas. A Butler até tem um capítulo que eu gosto muito que ela fala sobre a origem do termo queer como apropriação, né? E ela fala da apropriação de maneira muito bonita, assim, que é você pegar um termo e você associar esse termo ao seu grupo, é você tomar um pedacinho de realidade para você, assim, para você dizer que seu grupo existe. Agora, aí a apropriação, que eu acho também é uma coisa incrível, porque eu uso muito, assim, de me chamar de coisas que... e chamar os amigos de termos... Do que? Pode falar. Fora... Do que você chama você e seus amigos? Termos que são utilizados de maneira pejorativa e que a gente tenta desconstruir, como bichinha, viadinho, e esses termos que são lá fora são pejorativos, de usar como uma apropriação mesmo. Não, sim, sou viadinho, tipo, sou baixo, tenho 1,68 m, sou viadinho. E é uma maneira de se apropriar, né? De tomar a opressão como uma forma de identidade, porque a gente todo tempo é marcado como uma negação, né? Você não é heterossexual, você não é rico, você não é isso. E você tomar essa negação como uma afirmação da sua identidade, eu acho um dos atos discursivos mais políticos que você pode fazer. Vocês acham que isso funciona aqui no Brasil? Eu acho que funciona em todo lugar, porque quando você redefine, né, você legitima isso que ele está dizendo. Então, sim, se você pegar, por exemplo, as denominações racistas, né? Então, você tem nos Estados Unidos nigger, né, que seria negro, e aí quando vem o movimento se afirmando, o movimento se chama de black, né? No Brasil é o contrário, né? Porque preto aqui era a maneira que o pessoal considerava ofensivo. Então, movimento negro, aí, então é invertido, né? Por que é invertido? Não é pelo valor da palavra, porque você quer se definir como outro grupo. Então você diz assim, não, eu não sou isso aí que você está falando, eu sou negro e eu vou definir negro. Só que aí, tudo isso tem que ser... acompanha a história, né? Então, lá nos anos 90, assim, o Gueledés estava trabalhando com os meninos para prevenção de AIDS e tinha um programa enorme para trabalhar com a moçada jovem, né, negra, com quem eles trabalhavam nos bairros. E aí, o que a Dida Pinho, que era uma das pessoas do movimento, ela falava assim, gente, eu não estou podendo com o que está acontecendo lá em casa. Eu passei a minha vida lutando para não usar preto e usar negro. E meus filhos agora, os meninos dela tinham 18, 20, estavam usando preto, né? Como uma coisa... Então ela falava, dentro da mesma casa você tem duas coisas. E a gente acabou... A Moema Comijan, que era a designer da revista que a gente fez para explicar toda a história toda, sugeriu o nome de Fala Preta.
para revista. Então você tem nos anos 90 e depois um outro grupo, né, até que saiu do Guilé 10, acabou ficando com esse nome de Fala Preta. O que mostra também como dentro dos próprios grupos você pode ir definindo, redefinindo conforme o momento, conforme a luta te sugere que aquilo lá é melhor daquele jeito. Vou dizer que eu já tive a feliz experiência de algum hétero, alguém que tá querendo brigar comigo, fala, viadinho, nos que tava assim, eu falo, sou mesmo. Vai da bunda, dei gostoso. É, dou bonito. Né? E daí ele precisa perde o rebolado e não sabe o que fazer, né? Daí fica totalmente coisa. Você tirou a base dele, né? Exato. Luísa, a linguagem faz muita diferença para as pessoas trans. Que tipo de ofensa de linguagem tentam fazer com você? Como é que elas tentam, as pessoas tentam sabotar o seu gênero de verdade com a linguagem? A todo instante em que nega minha condição de mulher, né? Que coisa vira e fala ele, né? Eu me apresento com aparência feminina, tá certo que minha voz, né, não contribui muito, mas... Aliás, deixar registrado que hoje, pela primeira vez aqui no prédio do UOL, né, o rapaz do atendimento me tratou muito bem. Eu falei que era meu nome de registro, ele conhecia o nome social. Que e demais. pedi pra ele trocar, ele falou que ele trocou. Das outras vezes não, uma vez eu cheguei aqui, tava linda, né, deslumbrante. Chego lá, a mulher, quando eu começo a falar, ela começa a me tratar no masculino. E eu corrijo, né? Corrigi, falei, não, né? Esse é o nome de registro. Desculpa, me pediu uma desculpa, assim, dando bronca, né? Fiquei, nossa. Então, assim, a todo instante, essa coisa de buscar uma coisa que deslegitima a gente, o que a gente é. Eu faço uma comparação que é bem perversa. Quando você tá passeando numa pracinha, você tem cachorro? Não, Márcio. Tem. Quando você passeia com ele, chega alguém, é macho ou fêmea? Macho. É legal quando é fêmea, né, que a pessoa pergunta, qual que é o nome do seu cachorro? Aí a pessoa vira e fala, não é cachorro, é a Lulu. Mas isso com o meu acontece direto. Qual é o nome dela? Não, é ele. É Lampião. E aí a pessoa passa então a chamar de ele, o Lampião, ó, que cachorro bonito. E a gente não. Isso que é o louco, entendeu? Respeitam um cachorro que é explicado do que a gente, né? E é uma coisa muito complexa, assim, que a gente nunca tem legitimidade para dizer o que a gente é, né? Vou viajar, na hora que eu apareço aqui, na hora que eu entrego o meu documento, que está com o nome de registro, eu desapareço, não tenho mais legitimidade nenhuma. Eu já ouvi, não, você está errada, o bilhete não pode estar com o seu nome feminino. O motorista pode, né, encrencar, né? Você já sentiu que alguém de te chamar no masculino de propósito? Já, opa. E se eu tiver oportunidade, não deixo barato não, já fiz isso em palestra, eu tinha me recebido lá na frente, foi masculino. Quando tem oportunidade eu solto uma. E aí o que eu posso fazer, né? Dá um mal-estar, dá uma tristeza muito grande. Uma amiga, aliás, a Amanda Palha, passou uma história parecida, está morando em Recife ontem e publicou sobre isso, né? Chama a gente almoço ou ele, né? E isso eu passei muito, agora está diminuindo um pouco, né? Porque tem aquela chamada passabilidade cis, né? Que a gente fica passável com uma pessoa cis, engana, porque a gente nunca é. A gente é um plano maquiavélico, né? Pra enganar especialmente os homens, os pobres dos homens que são seduzidos pela nossa aparência, né? E isso é uma coisa que destrói a gente por dentro, né? E pra pessoa é engraçado que é irrelevante pra ela. Parece que não tem sentido, né? E ela insiste. É uma prática perversa, assim. Tem uma das minhas autoras preferidas, é uma escritora trans, ela chama Julia Serrano. E ela tem um livro incrível que ela fala isso, assim, que as pessoas não se dão conta que a gente, na real, o tempo todo, socialmente, a gente está chutando o gênero da pessoa que a gente encontra. Porque você nunca vai... Não que a genitália defina nada, mas você nunca vai lá conferir a genitália de ninguém, você está sempre chutando, você nunca faz teste de DNA em ninguém. E daí, por isso... Mas no caso, quando as pessoas têm alguma razão para suspeitar que a pessoa é trans, elas fazem esse tipo de sabotagem, de achar. Então,
Ela E aí vem qualquer argumento, seja teológico, biológico, enfim, qualquer lixo que vier, a pessoa usa para legitimar a posição dela. Né? E é interessante, porque é uma coisa que esses dias na internet, né, me marcaram lá numa página, numa postagem, daí tinham as meninas dizendo que era impossível uma mulher trans ser lésbica. Daí minha namorada respondeu lá e falou: você tá falando o quê? Como assim, você que não conhece? Eu falei: como é? Você nem conhece a gente, você tá definindo o que nós somos. E a namorada falou: pô, desde os 13 anos me entendo como lésbica, sempre me afirmei como lésbica, agora você tá chegando me dizendo que eu não sou, você que não me conhece, que não é. Né? E isso é muito louco, porque a transfobia é algo tão violento que não me permite muitas vezes sofrer a lesbofobia. Né? É uma coisa extremamente violenta, porque você não existe. Você fica num limbo também, porque a pessoa não tá te vendo como um homem. É aquela coisa do gay, né? Você ele é gay, achei que era homem. Né? Não tem isso aí? É engraçado que essa é uma das expressões que as pessoas às vezes falam sem se dar conta de que é ofensivo. Tem outra coisa que eu acho que é muito engraçado que as pessoas falam e às vezes não percebem que é ofensivo, é quando a pessoa fala assim que a pessoa assumiu que é gay ou admitiu que saiu com um homem, quando é um homem também. Pessoa que, né? Ela é culpada mesmo, assumiu. E eu falo isso assim, e muitos outros veículos LGBT ainda usam isso. Porque fulano assumiu que é gay. A gente fala, do lado B a gente declara que é gay, porque você não tá assumindo nada, não é crime. Né? Que você... Mas eu acho que é assim, as pessoas querem se sentir seguras nos padrõezinhos, nas caixinhas que elas têm, e qualquer pequeno desvio dá um ataque de insegurança e ela tenta reencaixar de novo. E assim, do alto da minha idade, eu acho assim, isso um dos traços mais conservadores dessa época que a gente está vivendo. Eu acho que isso já foi um pouco mais libertário, assim, sabe? Você sente que a gente tá mais careta hoje em dia? Mais careta. Eu fico pensando assim, em plena ditadura, o Caetano aparecia para cantar de saia de cetim branco e batom na Rede Globo, na Rede Record, né? E hoje, essa coisa de como você se veste para parecer um homem e tal, é muito mais, né? Muito mais exigido do que era, sei lá, 40 anos. Hoje um homem vai aparecer sem camisa, todo sarado, aquela barriga de tanque, não, tal, aqueles caras assim. Ou pode. Aquelas dançarinas super gostosas com biquininho ali. Isso que é o permitido do sexual, né? Que não é algo erótico. Não tem nada de libertário, né? Não. Você um produto, botar pelado, né? assim, não tem nada de libertário. Por si, não tem, né? O que vocês acham do politicamente correto? Eu posso fazer um esclarecimento aqui do que eu penso, gente? É o seguinte, uma coisa politicamente correta que surgiu nos Estados Unidos que é aquela coisa conservadora que vem com o discurso do certinho, tal, né? Sempre com fundamentos econômicos, né? E a gente tem essa coisa lá antiga, né? Acho que o Mário de Andrade já falava, né? Que a gente se apropria da coisa sem fazer uma elaboração, a gente simplesmente transpôs para cá o termo e taxando, rotulando os movimentos de esquerda, os movimentos sociais, as pessoas que sempre foram alijadas de direito, enfim, negros, mulheres, LGBTs. E fala aí, essa turma aí que sempre viveu na margem, no esgoto, agora está querendo falar. Isso é o politicamente correto, não posso mais falar o lixo que eu sempre pensei dentro do meu lugar, né, de privilégio, né, do meu lugar do enunciador do discurso. Porque acho que tudo que a gente está falando aqui, várias coisas, estou pensando aqui, né, a gente está sempre falando de um sujeito universal, que é esse que a gente fala homem. Quando a gente fala homem, a gente pensa um homem branco, europeu, cis, hétero, né, alto, né, razoavelmente forte, né, pintudo, né? Que nunca, sempre tem ereção, né? Uma série de coisas assim. Então, assim, você enquadra isso aí e é ele que instaura o discurso, ele que constrói as palavras. Por isso que a gente vai ter que se apropriar das palavras deles, porque senão a gente não tem linguagem para tomar o lugar do poder, né? A gente vai fazer um discurso, como muitas vezes se faz no meio LGBT, que não tem acesso no mundo cis. Cis é tudo normativo. Então, se você não se apropriar desse vocabulário, que até é o vocabulário instituído, que ocupa os lugares de poder,
né? E ressignificar esse vocabulário, né? Eu me sinto extremamente lisonjeado quando me chamam de sapa, você é uma sapatona, né? Então, ressignificar e colocar outros sujeitos como universal, né? Quando eu falo assim, mulher, inclui mulher negra, trans, periférica, né? Então a questão é sempre o predicado, os adjetivos que vão ali qualificar. E o único que tem legitimidade é essa mulher branca, o homem, esse homem universal, né? Os outros só podem aparecer quando é produto de comércio. O exemplo clássico que a gente acabou de ver agora é a Globeleza no Carnaval, né? Ali pode aparecer a mulher negra, né? Ali não apareceu nem o Malafaia, né, Matheus? Pra reclamar o Malafaia não apareceu na Globo, não, pra reclamar da Globeleza sem roupinha. Não aparece. Aparece pra reclamar do beijo lésbico na novela, mas ali ele não aparece, não. Mas você está falando de realmente de tomar a palavra. Eu acho, quando eu comecei a escrever a minha tese, eu comecei a escrever essa tese e eu passei um tempo na Espanha. Aí um orientador, um professor de lá, me falou assim uma vez: você não pode escrever sobre o discurso homofóbico porque você é gay. E isso vai ser muito pessoal para você. Então é um trabalho que você vai colocar a sua pessoalidade. E os héteros podem escrever sobre tudo, né? Você tem que estar distante. O trabalho científico você tem que estar distante. Eu falei, então quem tem que escrever sobre homofobia provavelmente é um hétero, europeu, branco. É esse que está permitido a falar do que eu sofro, do que eu entendo, né, por experiência, né, também. Então... É interessante, né, que eu começo a pensar essa coisa da linguagem e desse sujeito, do um e do outro, né, eu comecei a lembrar lá no século XIX, a medicina, ciência, psicanálise lá surgindo, tem a investigação dos desvios, você cria a primeira palavra, homossexualismo, né, você primeiro nomeia o desvio, né? Você marca aquele que foge à regra para depois inventar a palavra na época era heterossexualismo, né? Homossexualismo. Né? Não teve uma época que eles tentavam tentaram nos anos 70 cunhar principalmente nos Estados Unidos, o termo homófilo, porque fala que o homossexual está definindo a pessoa pelo ato sexual, não pelo afeto dela. Pois tem isso também, né? Mas eu já acho que perdeu essa significância, acho que homossexual... já foi... Apesar que hoje tem homoafetivo, né? Homoafetivo é um termo bacana. A gente tem um problema muito grande, mesmo falando nessa questão aqui, por exemplo, tá falando dos discursos Malafaia, que a gente está lidando com um público que infelizmente tem um grau de uma formação muito precária, né? Quando você fala homossexual, por que a gente tem que marcar as palavras transfobia e lesbofobia? Um dos motivos é que a nossa educação é tão precária que as pessoas veem homo e acham que quer dizer que homem sexual, né? Que é homem sexual. Às vezes fala homem, né? Sexual. E o homo do grego quer dizer o mesmo, né? Hétero é o outro. Então você tem essa precariedade associada a algo que eu acho que é sempre efeito e produtor, que é a nossa mídia, que a gente só vai combater o preconceito se a gente democratizar os meios de comunicação. Se você, Márcio, tiver um programa na TV aberta para poder fazer esse diálogo aqui, imagina a gente poder aparecer com posições divergentes, dizendo coisas diferentes do discurso único. E poder aparecer, mostrar que a gente existe, que a gente sabe o que a gente fala, né? Então, a gente tem uma mídia que não só engessa, mas ela é perversa no sentido de reforçar essa ignorância, que produz esses sujeitos que vão para uma reunião, que vivem em lugares que não tem lazer, cultura, esporte, não tem nada. O único lugar para se reunir não é uma praça pública, é um lugar onde o sujeito precisa ligar um som às alturas, né? Porque, literalmente, né? Para o senhor ouvir. E contando anedotas, historietas vazias, né? E as pessoas identificam isso, essas metáforas, essas historinhas bíblicas, elas identificam plenamente com qualquer coisa da vida dela, né? Essas igrejas aí, elas falam o quê? Não, você vai resolver, você está com um problema afetivo, num trabalho, de dinheiro, de saúde,
Né? Porra, o que ser humano não tem pelo menos dois problema, né? Dois. Eu lembro muito quando eu morava na Inglaterra, que eles faziam muito isso, assim, você recebia um panfletinho e falavam assim, tem problema de imigração, de dinheiro, que tal, a gente te ajuda. Não é Deus, a gente te ajuda. Daí quando você ia ver, depois o endereçozinho era pequeno, Deus, era igreja, alguma coisa. E a vida tá tão sofrida, e a pessoa vai lá e encontra nesse discurso. Só uma vez, eu tava fazendo unha, e as mãos começaram a falar você foi no culto no último ano? Eu não fui. Nossa, esse foi bom, viu? Daí começou a falar de um bicho que soltava fogo, que o outro aí começou a lutar com ele e tal, e elas assim, e passando a novela que era uma coisa machista ou extrema. Eu falava, que horror isso. Eu acho que é legal que a gente não percebe, às vezes, uma vez por exemplo, programas de saúde ou de variedades, assim, falar como resolver esses relacionamentos, assim. Sim. Que sempre insiste no modelo. Você, mulher, que tem problema com seu marido, né? É o que a gente estava falando. Imagina que incrível que seria se a Cissa Guimarães, às 8 da manhã, falasse: então, você, mulher que tem problema com seu marido, fazer assim. Agora, se você tem problema com sua esposa, você pode fazer assim, assim, assado. Ou também, olha só, as duas coisas servem para os dois. Só de você colocar todo mundo no mesmo nível, já seria... Mas aí tem que mudar essas pessoas, não vai conseguir fazer isso com a Cissa Guimarães, tem que pôr a Maria Rita Kel, entendeu? Não, mas, você tem que na verdade qualificar. Alguém, não, a Cissa Guimarães faria se mandassem ela fazer, ela não acha que ela tem problema, é que ela não tem essa pauta. Não, tem muita gente que poderia fazer, se tivesse esse espaço, se a imprensa, se a mídia fosse... Os programas de péssima qualidade, isso influenciou muito um preconceito discursivo. Você tinha puxado o lado das pessoas que reclamam que hoje em dia não pode mais falar nada. Porque agora a gente não pode mais nem fazer aquelas piadinhas que a gente costumava fazer. No entanto, tem um outro lado disso. O Guardian soltou um vídeo recentemente de que ele fala que a gente está criando uma cultura de censura geral. Em que, assim, por outro lado, não posso, nós nem... Vamos usar puxando um genérico brasileiro. Eu não posso falar traveco, porque daí as trans vão ficar ofendidas e nem pode eu estar falando traveco carinhosamente, tipo, traveco, vem aqui ou não. Outra trans que não está envolvida na conversa, pode ouvir e falar, você está me ofendendo e agora vou sair daqui porque eu estou traumatizada. Como que a gente faz para melhorar a linguagem que se usa, fazer ela inclusiva sem censurar as pessoas? Como você falou, foi o Guardian que falou. Entendeu? É igual a gente ouvir sobre o Financial Times, sobre o nosso ministro da Fazenda. Não são eles que vão dizer pra gente, sabe? É fácil. Não, mas você acha que corre o risco da nossa tentativa de melhorar a linguagem chegar a um extremo? Não é que é um risco, é um desafio que a gente está vivendo. A gente está sendo obrigado a pensar agora fora de todos os paradigmas que estruturavam uma sociedade de mentalidade escravagista, sexista, machista, misógina, né, racista, enfim. Toda essa estrutura, agora você vai ter que usar outro vocabulário e outras referências. É que a gente não tem o hábito de perguntar suavemente para a pessoa que fala isso e na hora, então fala traveco. Você falar assim, espera um pouco. Você usou essa palavra, o que você quis dizer? Diretamente para a pessoa, até para ela pensar também. Porque assim, se você sai ou dá um tranco nela e tal, parece que não caminha, né? Você teria que trabalhar também a cultura para você poder ser uma pessoa que quer ouvir. E não é só com as questões de sexualidade, de definição, de nada disso. É assim, você fala assim, Petralha. Né? Se for um amiguinho que diz isso, você acha que tudo bem, mas se não for e tal. Reinaldo Azevedo, o que você quis mesmo dizer com isso? Matheus, você ia falar. Não, eu ia falar que mais essa coisa de buscar uma solução para a língua, porque eu cheguei a ler também esse artigo, esse vídeo, e mais do que buscar uma solução para o que termo a gente vai usar, eu acho o mais interessante é você perceber que há um problema. Exatamente. Assim, há uma questão. E conversar sobre ele, né, Matheus? Você está marcando alguma coisa aí. Eu, por exemplo, uso algumas vezes termos que eu sei que podem ofender outras pessoas, mas, bom, se eu estiver conversando na rua sobre falando mal de um advogado, pode ser que passe um advogado e fique chateado também, que fique bravo comigo. Então é uma questão só de você reconhecer
que você não policiar a língua, mas que você está produzindo e reproduzindo estruturas que às vezes estão tão básicas que você não consegue perceber. Eu acho que isso já é um avanço. Eu acho que a gente está discutindo agora sobre politicamente correto, essas campanhas de o mundo tá chato, realmente que há essa percepção, eles estão pensando nisso, estão sendo incomodados, né? Porque os donos do discurso estão sendo incomodados, por isso que eles veem com isso aí. Você imagina um Danilo Gentili não poder falar que sofre racismo reverso? Claro que ele vai ficar incomodado. E ele precisa... Porque tem uma coisa, um Danilo Gentili, um Bolsonaro, um Malafaia, um Reinaldo Azevedo, são pessoas que não trabalham com argumentos racionais, com a lógica, com fatos, com dados. Né? Não é com eles que a gente se discute. Não, e às vezes até parece que mas eles até trabalham sim com o Malafaia, trabalham com assim, dados, se argumentos, e muitas vezes falsos, né? Mas de forma ali deturpada, né? Não é uma honestamente intelectual. Não põe as cartas na mesa e vamos ver aqui. Não é um jogo honesto que entra pra falar, deixa eu ouvir tua posição e ver pra eu poder mudar de lado. Não é isso. Né? Não, agora, tem uns que a gente abandona de saída. Exatamente. Agora, outros, você tem um processo, a pessoa tem que entender a situação que ela tá. Eu acho engraçado. Quando eu comecei o lado B, encontrei um carinha e estava conversando. Eu falei, tô começando um lado. Assim, ele falou, eu vi seu blog. Mas eu não sei se é muito bom você mudar, porque lado B, né, é uma coisa assim, parece que é bicha, né? Eu falei, mas é bicha mesmo. É bi de bicha mesmo, entendeu? Porque a gente não vê problema em ser bicha. E ele era todo, né, heteronormativozinho, assim, ficou... Só que eu acho que você falar bicha é diferente de você falar traveco, é diferente de você falar macaco. Entendeu? Eu acho que tem um peso... muito traveco gay, e macaco pra é uma muito coisa... gay que se propõe gay limpinho... mas que não são igual as bichas escandalosas. É o gay que fala, sou quase hétero. Então, eles ficam ofendidíssimos se você fala bicha. Mas eles estão dentro do registro que a gente quer destruir, do lugar de poder que a gente tem que combater. Não, porque pros loirinhos altos, aqueles lá, eles continuam usando bicha como ofensa. Sim. Né? Eles continuam e as pessoas percebem, ainda é uso. Exato. Mas aqui nem a presidenta da República escapa, não é mesmo? Né? Que é barbárie, né? Barbárie. Por que tem toda essa discussão de presidenta e de presidente, quando a língua permite, está registrado na língua e tal, e fica essa discussão, ela não pode. Né? Porque eu nunca esqueço, uma vez que eu vi um artigo, nem quando ela tomou posse pela segunda vez, a discussão sobre o vestido dela, porque parece isso, porque parece aquilo, e fala, gente... Capa de buchão de gás. Exato, mas todos os homens ao redor dela, tudo mal vestido igual, ou igualmente bem vestido, que se foda. Ninguém vai falar assim, porque ele parece uma capa de máquina lavar roupa com esse terno. E é engraçado que os homens tudo viram, como é que fala? Personal stylist, sei lá como é que é isso? Das mulheres, né? Gente, a discussão tá ótima, mas deu tempo, né? Boa. E a gente, como sempre, dá oportunidade para nossos convidados se autopromoverem. Então a gente vai começar lá do Rio de Janeiro. Matheus, autopromova-se no que você quiser. Pode ser perfil do Instagram, pode ser, enfim, oportunidade de trabalho, seu espaço. Então, eu acho que não tem muita autopromoção pra mim, não. Eu só queria divulgar o meu trabalho, que daqui a pouco eu vou estar disponibilizando, que é o Homofobia e Referenciação, que eu analiso esses discursos, essas pregações do Silas. E é isso, eu tô aí para qualquer discussão. As pessoas te acham no Facebook, no Instagram, como? Ou no Twitter? Sim, Facebook Matheus Odorizzi, se tiver alguma pergunta, se quiser também discutir por lá. E... Matheus com TH, tá, pessoas? Matheus com TH, Matheus Odorizzi. Ô, Matheus, eu posso dizer então que eu não tenho nada contra Cristo, mas apenas contra a prática do cristianismo? Nada contra a figura, mas sim contra o seu fã-clube. Exato. Ô, Matheus, acho que nunca é demais a gente agradecer uma pessoa como você, que se dedica a uma pesquisa como essa e que nos ajuda a compreender, né? Cada vez melhor essas questões. Eu agradeço muito. Agora,
Tília, você autopromova-se agora, por favor. Obrigado. Então, eu sou sócia da Todo Tipo, né? E essa é uma primeira agência brasileira de informação clara, porque a gente vem estudando e praticando isso já há um bom tempo, né? Como transformar as informações que são importantes para as pessoas, para a vida delas, com uma clareza que elas compreendam imediatamente e possam fazer o que precisa. Muito bem. Para quem, assim, se a gente tivesse a agência da Otília trabalhando na prefeitura, por exemplo, há uns 20 anos atrás, quando inventaram aquela placa horrorosa, em caso... Como é que é o elevador? Quando o elevador chegar no andar... Verifique se o mesmo está lá. Né? Teria sido uma plaquinha mais bacana. Tipo assim, antes de entrar no elevador, veja se ele tá lá mesmo. Né? E hoje em dia, as pessoas estão falando que Zika causa síndrome de Guillain-Barré, usa essa expressão em francês, não explicam como se pronuncia e não explicam o que é mesmo nos materiais de divulgação. Então, atualmente a gente está analisando os materiais sobre Aedes aegypti e tal, e está bem complicado ainda. Imagino, até porque os nomes não ajudam. Chikungunya, nem eu sei falar direito, que é a outra doença que tá. Chikungunya? Chikungunya. Em todo o Nordeste, no Pará, eles já estão escrevendo chikungunya, com NH, que é uma maneira de aportuguesar e falar do jeito que... escrever do jeito que você está falando, já que é uma palavra estrangeira. Muito bem. Mas dizer para não deixar água em todos os recipientes, nós estamos achando um pouco demais, né? Melhor vasilha, né? Melhor, né? Exato. Qualquer outra coisa. Luísa, você autopromova-se. Bom, eu tenho um site, luisacopiter.com.br. Aí tem um problema, eu falo Copiter, né? Que é como pronuncia, mas escreve-se Copieters. É Luísa com Z, C-O, pato, I-E, Tatu, E-R-S, Copieters. Estou no Facebook também, Luísa Copieters. Tem um Twitter, Profa Luísa. Volta e meia o pessoal do Facebook bloqueia a Luísa, ela tem que usar o outro, que é Luísa 2. Luísa 2. Tá. Daí ela depois o tempo volta para Luísa. A família tradicional não gosta muito de mim lá no Facebook. E eu dou palestras, né? Eu dou cursos também. Tá? Só entrar em contato aí, a gente vai em escola, universidade, empresa, divulgar aí a questão de gênero, de questões políticas, né? E quando for ao ar o programa, daqui 15 dias, né? Então, quando tiver ao ar, eu já vou estar como blogueira do Brasil Post. Muito bem. Que legal. Já vamos estar podendo ler algumas coisas aí, dar umas cutucadinhas a mais. Muito bom, muito bem. Bem, nossa música de encerramento será uma música que eu acho que a linguagem é incrível e eu amo desde sempre. E principalmente depois que eu descobri que todos os versos são dodecassílabos. Daí toda vez que eu queria escrever alguma coisa dodecassílaba, quando na minha adolescência eu cantava as coisas que eu estava escrevendo no ritmo dessa música. O Quereres, de Caetano Veloso, que eu ainda não sei se vai ser com o Caetano ou se com a Maria Bethânia ou se com a Margareth Menezes. Tem várias... Bethânia, ela já ganhou a versão da Bethânia. Eu tava provavelmente da Bethânia. Vai ser surpresa para quem ouvir até o final qual vai ser a versão que eu vou colocar. E é isso, nós estamos nas redes sociais mais bacanas do mundo. Você encontra o Lado Bi no Facebook, em facebook.com/Programa Lado Bi, no Twitter em @Programa Lado Bi e no Google Plus em google.com/mais Lado Bi. Você também pode conferir nosso blog em www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. No final de cada post e na barra lateral tem 2 botõezinhos muito simpáticos para você fazer uma doação. Pode ser uma doação única ou uma doação mensal. Todas as doações são bem-vindas. Esse dinheirinho que pinga lá ajuda a gente a continuar produzindo com esse conteúdo de qualidade que você gosta tanto. Além disso, você pode ouvir o Lado Bi a partir das quintas-feiras no All Música Deezer e a partir das segundas-feiras você pode baixar ele no iTunes e no SoundCloud, onde também vai tocar no seu celular. No iTunes ele baixa automaticamente, é só você assinar no seu celular lá. E você pode aproveitar e ir lá no site da Apple e deixar um review de 5 estrelas pra gente ficar mais famoso, mais conhecido, mais popular dentro da lojinha do iTunes.
Se quiser escrever pra gente, nosso e-mail é programadobi@gmail.com. Pode mandar sugestões, ideias de programas, se oferecer pra falar alguma coisa, enfim, a gente tá sempre de ouvidos abertos. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Até a semana que vem, beijo! Bate o coração. Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. Onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, eu sou o chão. Onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, Caranhão. Onde queres ursinho, não talvez. Onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, sou irmão. E onde queres cowboy, sou chinês. Onde queres o ato, sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabo. Onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou herói. Eu queria querer te amar o amor, construir-nos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, vê só que cilado o amor me armou. Te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. Onde queres comício, flipper, vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde a pura natura, inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o boi. O quereres estar e sempre afim. O que mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem e querer-te mal. Bem a ti mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. Querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.